Piso Nacional da Enfermagem foi aprovado em 2022. Estabelece o salário de R$ 4.750 por 40 horas trabalhadas para os enfermeiros. 70% desse valor são para os técnicos em enfermagem e 50% para os auxiliares de enfermagem e parteiras. O pagamento do piso em todo o Brasil ainda está sendo discutido pelo Ministério da Saúde para definir a fonte dos recursos. E a situação não é diferente em Novo Hamburgo. E para falar sobre o assunto, o convidado de hoje é o diretor do Sindicato da Saúde de Novo Hamburgo e região, Ângelo Lousada. Boa tarde, Ângelo. Prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez no Domínio. Boa tarde, Jaime. Eu que agradeço o convite até para poder explanar sobre o assunto, né? Que existem muitas controvérsias aí, tanto na mídia escrita quanto na mídia falada, né? Pois é, Ângelo, essa é uma questão que eu acho que vamos iniciar pela parte de valorização do enfermeiro. Por que foi decidido, então, um piso? Porque antigamente muitas categorias lutam, pleiteiam, mas nem todas conseguem. O que houve que os enfermeiros conseguiram, então, um piso? Na verdade, essa briga é histórica, né? Antes de eu iniciar na saúde, já 30 anos atrás, os enfermeiros... 30 anos? Já está há 30 anos essa novela. Não, 30 anos tu já está na saúde? Não, eu estou há 13. Estou há 13, 12 para 13 anos. Meu Deus, estava conservado demais. O pessoal já busca pelas 30 horas, já vem, mas isso aí já é um outro tema. Mas a valorização do profissional, né, já vem sendo buscada há muito mais tempo. De repente, até pela origem da enfermagem, se a gente pegar hospitais aqui na região, sempre é uma coisa de doação, de algo que talvez o grupo eclesiástico aí fazia como caridade. Sim. Né? Sim. Então isso está muito enraizado lá na origem da enfermagem, que era uma coisa, tipo, bate na porta, eu preciso que tu me ajude, tu que é da enfermagem. Sim, né? Entendi. Se a gente for levar hoje até o lado do advogado, é assim, às vezes tu tem um vizinho, tu é advogado, o vizinho bate lá, eu queria te fazer uma consulta contigo. Sim. Não, mas tu tem que pagar, né? Sim. Assim acontece com a enfermagem também. Não é porque tu sabe trocar um soro, tu sabe dar uma injeção em coisa que não tem um valor agregado ali em cima. Sim. Ângelo, tem uma questão que a gente vê muito, por exemplo, os médicos, eles têm uma categoria muito forte e tem um valor agregado, seu trabalho muito grande. E logo na sequência vem o trabalho que é fundamental, porque o médico sem o enfermeiro, sem os trabalhos, os serviços de enfermagem, ele não conseguiria nem dar conta do trabalho. Né? Ele precisa da enfermagem. Então, por um lado, não tem a ver isso. Né? A gente vê o médico muito valorizado e, por outro, né, os que dão suporte, que fazem a coisa acontecer, não estavam tendo essa valorização? Também, pode seguir por essa linha. Eu até nem digo o médico e o enfermeiro. A grande massa de trabalho dentro são os técnicos de enfermagem e os auxiliares. Sim. Esses aí, muitas vezes, assim, 80% dos casos, estão dizendo 90%, são o que encosta no paciente. Sim. Né? O médico tem todo aquele outro conhecimento, mas quem vai lá dar a medicação, quem vai lá ver como é que está a saúde, colocar soro, quem vai colocar, quem vai tirar... Quem vai ouvir o paciente ou o familiar, que também, além de tu ser o técnico ou auxiliar, tu ainda serve de confidente, às vezes, porque as pessoas se abrem com os funcionários, tu traz uma carga emocional também junto para casa. Sim. Né? Daqui a um pouco tu faz ali, a pessoa fica internada alguns dias, tu começa a ter uma troca de... Empatia, né? E daqui a um pouco tu chega um dia de manhã, um dia de noite, aquela pessoa que tu fez um contato veio a óbito. Sim. Né? Sim. A gente tem que ver a saúde assim na raiz dela. Sim. Porque falar da saúde quem está de fora Sim. não, saúde, o pessoal, a pandemia, estão sendo pagos para isso, mas a pandemia mostrou uma coisa interessante, já que tu tocou nessa parte do trabalho. Sim. Que não é bem assim. Né? Se tu não está satisfeito, passa no RH e pede as contas. Não é bem assim, porque senão muita gente que tem empresas familiares, que, vamos supor, reduziu ali a sua carga de trabalho, umas até fecharam as portas, não é assim chegar para uma família que tem um histórico de trabalhar numa área específica e dizer, não está satisfeito, a pandemia, troca de ramo. Não é bem assim. Tem filhos, tem avós, tem pais que não cuidam dos seus entes queridos, como é cuidado muitas vezes dentro de um hospital, dentro de uma UPA, dentro de uma UBS, uma USF, né? Falando abertamente, tu vai ter que ir lá limpar esse carro, tu vai ter que ter sangue, tu vai ter que ter vômito,
né? Fezes, urina. Sim. Isso é o pessoal que bota a mão. Sim. Esse pessoal que bota a mão. Às vezes nem a tua mãe doente em casa o filho cuida. Sim. Essa é a realidade Porque da não tem nem saúde. preparo, né? Uma não tem preparo, outras vezes não tem paciência. Sim. Sim. Né? Aí envolve, como tu citaste, a questão emocional, a questão do preparo do profissional, né? E me chamou a atenção quando tu falaste sobre o óbito, né, de um paciente. Dizer, ele acaba também ficando Tem na uma conta, carga emocional junto. Tem uma carga emocional. Tu perde um paciente, tu perde uma pessoa que tu acabou sendo confidente, Sim. sendo um amigo. E às vezes é um amigo teu que está ali baixado no hospital. Sim. Ou um familiar, Sim. né, que se torna às vezes Sim. mais crítico ainda. Dá para entender, então, por que a gente começa a ter essa noção de piso nacional de enfermagem. Mas vamos lá, vamos a números. Essa notícia eu te mostrei antes do início do programa, falando sobre a Paraíba, que seria, então, a notícia no dia 1º de fevereiro de 2023, uma notícia teoricamente recente, onde diz que a Paraíba é o primeiro estado a pagar o piso nacional, ou seja, já há, mesmo que ainda se discuta questão de fontes de recursos, já há estados que estão pagando e outros municípios. Tu vai me trazer alguns dados, né? Sim. Sobre isso. Essa fonte de recursos, que nem eu te falei no início ali, que está tendo algumas controvérsias, tanto na mídia escrita quanto na falada, essa fonte de recursos parece ser assim, foi vendido para todos os municípios, para todos os estados, foi vendido como sendo assim, não, tem que vir o recurso para pagar. Isso não é bem assim. Sim. Se tu pegar a emenda constitucional 127, que até eu tenho ela aqui comigo, Sim. fala como vai ser a fonte de recurso. E a fonte de recurso é complementar. O que se entende por complementar? Não é 50-50. Complementar é o município entra com 70% a 80% desse valor e o restante o governo federal. Sim. Então, assim, ela é complementar. Por isso que tem município já pagando, porque tem prefeitos que entenderam o seguinte, pela valorização do funcionário, tu fez o orçamento o ano passado. Sim. Né? E a gente tem que se colocar assim no tempo e no espaço das coisas. Para abrir um parênteses. Hoje nós estamos falando pós-pandemia, tá? Mas vamos voltar lá 2 anos atrás no tempo e no espaço. Quando eu dava um espirro aqui, tu saía correndo para tomar um banho. Ou tu andava de máscara. Nós nem ia estar tendo essa conversa agora. Sim, Entendeu? Sim, gente morrendo no hospital, gente não podendo velar seus entes queridos. Entendeu? Tu não poder visitar tua mãe e teu pai no hospital, a gente tem que voltar para aquele cenário primeiro para poder ter a noção de, por que tem que valorizar esse pessoal. Sim. Entendeu? Falar depois todo mundo na praia, agora tá tudo tranquilo. Sim. Né? Mas naquele momento que o pessoal deixou de ir para casa, de que a gente que visitar dormia, pais, de visitar familiares, exatamente. Para não levar algum vírus para dentro da sua própria casa, deixou de frequentar amigos, deixou de frequentar familiares. Então, toda essa carga emocional, lá, né? Quem é que estava lá na frente? Quem é que ia ao encontro do vírus? Sim. Enquanto todo mundo estava fugindo do vírus, tinha gente que tinha que levantar e ia ao encontro dele. Sim. Tanto é que teve gente que veio a óbito, teve familiares, tu tinha que velar a tua mãe num dia e tá lá no plantão de noite, né? Então a gente tem que também enxergar essa parte. Sim. Tá? Sim. E quanto a números que tu falou, sim, existem vários outros estados e municípios, até menores que Novo Hamburgo, que já pagaram porque entenderam da valorização. Mas onde é que eu quero chegar que eu toquei no orçamento? Vamos fazer de novo, no tempo e no espaço. O ano passado, quando começou a se discutir, inclusive aqui na casa, o orçamento para 2023, o executivo e o legislativo, tinha-se uma previsão para 2023. E no meio do caminho, o ministro Barroso suspendeu a lei do piso. Sim. Mas a gente entende que suspensão não é cancelar e não é proibição. Exato. Né? Então, nesse meio tempo, o município tinha que projetar também 2023. E mesmo com uma lei suspensa, tu tem que fazer o orçamento para 2023. Sim, eu li a respeito disso. Mas era mais um período de 60 dias, alguma coisa assim. Isso, e até novembro. Para ter ajustes. Ele só suspendeu por um período de tempo para todo mundo se organizar, mais ou menos. Isso. Vamos dar um tempo aí, vamos se organizar. Mas, como tu citaste, não foi cancelado. Não. Podia chegar no dia 1º de janeiro de 2023, a suspensão ter caído e os municípios ter que pagar. Sim. Então, assim, como nós somos um órgão público,
a prefeitura eu acredito que tenha feito o orçamento contando com isso, porque, que nem a gente comentou antes, o federal vai ter um suporte de recurso complementar. Não vai ser 100% pago. Sim. 80%, 70% vai vir do próprio município. A emenda, vou voltar à questão da suspensão, foi porque a emenda tratava a data, né? Tratava. Daí estipulava uma data limite, alguma coisa assim. É que assim, ó, o que houve pela suspensão? Agora vamos falar da parte empresarial, né? Saindo um pouco do foco do público para o privado. Quem foi buscar amparo em Brasília foi as confederações, foi todo mundo da área privada. Sim. Porque ia dar um boom na folha de pagamento. Porque eles também não estavam, no Porque caso... eles não podem receber um recurso público, entendeu? É tipo tu Sim. abrir alguma coisa privada e querer que o município te ajude. Sim, complemente, né? Eu entendo essa parte, mas daí a gente tem que ver o que a gente quer. Porque uma coisa é tu pedir para o pessoal se profissionalizar, pedir para o pessoal estudar, para o pessoal ter capacidade, o pessoal vai lá, gasta uma fortuna numa universidade, num curso técnico, nas manutenções que tem que fazer, nos órgãos de fiscalização que ele tem que pagar, tem anuidade e tudo. Sim. Só que daí tu não quer dar 3 mil para um técnico. Sim. Se ele faz uma injeção errada em ti, um procedimento errado, tu vem a óbito. Olha a responsabilidade que esse pessoal da saúde tem. Sim. E tu tá achando muito dar 3 mil reais. Então tu não pode chegar e dizer que educação é a solução, esses slogans que o pessoal usa bonito. Entendeu? Se tu pede pro pessoal estudar, o pessoal estuda, o pessoal quer ser remunerado. Sim. A gente vive num país capitalista. Sim. Entendeu? Eu não vou fazer um mestrado, um doutorado para mim ganhar 1.500 por mês. Sim, é verdade. Né? Então a gente tem que começar também a entender o que tem no entorno dessa conversa toda. Porque quem brigou lá foi as entidades privadas. Até porque o público ele tem como fazer essa previsão para o outro ano, que é o que eu acho que a prefeitura fez, né? Se não fez, já estava errado. Sim. Não digo errado, mas se equivocou totalmente. Porque a emenda já existia. Porque a emenda já existia, ela estava suspensa. Tu não podia prever que ela ia se prolongar 2023 adiante. E não podia contar com cancelamento, porque ele não cancelou, ele só deu um tempo para pensar. Vocês têm 60 dias, até eu acho que é 2 ou 6 de novembro que tinha do ano passado. Foram 60 dias. E recentemente, tu estiveste aqui na Comissão de Saúde, fizeste uma conversa, uma apresentação. Né? Qual foi o que te trouxe aqui? Na verdade, o que me trouxe aqui foi justamente essa última explicação que eu te dei, que o município tem como fazer. Inclusive, até foi bem acolhida pela comissão, porque às vezes a gente fala assim, o cara é do sindicato, o cara é contra, o cara é a favor. Não, a gente não pode polarizar para esse mundo esquerda, direita, contra, a favor, oposição, situação. Sim. Tanto é que toda a comissão de saúde aqui é situação no município. Sim. Né? E até quero agradecer aqui o vereador Heiser, a vereadora Tita, o vereador Vlad, que acolheu o nosso pedido e levou adiante para o executivo. Sim. Eu gostaria de ter a resposta positiva do executivo, porque para nós aqui não interessa quem deu o start no assunto, né? Desde que os funcionários sejam valorizados. E tem como. Sim. O município aí, em janeiro e fevereiro, divulgou em todas as redes sociais, inclusive no jornal local, que teve recorde em arrecadação do IPTU. Né? Então, assim, se fosse por falta de recurso financeiro do município, não é. Eu não sei como é que é lá a Secretaria da Fazenda, não sei qual é os cálculos que eles fazem, mas a previsão do piso já deveria estar em 2022. Qual é a quantidade, por exemplo, de profissionais da área de enfermagem que estão associados ao município, que precisariam, sabe esse número? Na fundação, né, Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, que é o que abarca quase toda a saúde de Novo Hamburgo, eu digo quase toda porque existem alguns postos ainda que estão ligados à secretaria, sim, que era de concursos antigos. Antigos, são servidores antigos. Ainda são servidores estatutários? Isso, são servidores estatutários, nós somos servidores seletistas. Né? Mas na fundação tem mais de 2 mil funcionários, mas daí engloba todo mundo, médico, enfermeiro, técnico, administrativo, higienização, radiologia, jurídico, manutenção, né? Engloba todo mundo. Mas o piso é só para profissionais que metem a mão. Só para enfermeiro, técnico e auxiliar. Certo. Só isso aqui. Mas esse aqui também já dá uns 60% da força de trabalho. Se tu pegar aí esses 2 mil funcionários, digamos,
de 40 a 60 ali tem uma tolerância. Eu não sei exato o número, mas que é a maior força que atende o paciente, sim. Vocês foram aqui, como tu disseste, foram bem recebidos na Comissão de Saúde aqui da Câmara, Comissão Permanente da Câmara. E na Prefeitura, vocês conseguiram dialogar? Teve alguém que aceitou conversar com vocês, que entendesse os motivos? Na verdade, a gente não procurou diretamente a Prefeitura, né? Até porque a gente já vinha numa negociação salarial já de 2022, que não foi pago para ninguém. Inclusive, a gente entrou na Justiça e ganhamos. Ganhamos um parecer favorável. A gente não gosta de divulgar parecer, porque parecer não é sentença. Sim, né? sim. E a gente teve uma dificuldade nessa negociação. E suspensão não é cancelamento. Que nem suspensão não é cancelamento. Tipo assim, ó, tu vai te programar para viajar. Se chover, tu pode suspender a viagem, né? Sim. Mas que tu vai viajar em algum momento, tu vai. Sim. É mais ou menos isso. Sim. Mas a gente teve alguns, eu não digo atrito, mas a gente teve alguns ruídos com a Prefeitura pelo seguinte, chegou a ser assim, até falado na audiência que a gente teve com o desembargador aqui, acho que era o doutor Ricardo, Porto Alegre, do TRT4, das nossas negociações coletivas, que tanto a Procuradoria do município quanto a Secretaria da Fazenda, num ano deu uma justificativa justamente do IPTU, que assim que entrasse ia rever alguns valores. No outro ano a gente estava negociando e eles deram a mesma justificativa. A mesma resposta. Mesma resposta, uma coisa mecânica. Inclusive isso está gravado. A gente fez, não, mas só um pouquinho, essa justificativa vocês já deram ano passado. Sabe? Nem lembram. E até o doutor Ricardo deu uma risadinha e disse, pois é, né, pessoal? Então, assim, a gente nem procurou, a gente tentou fazer os passos do fluxo. Vem na Câmara de Vereadores, expõe, vem aqui na comissão, e a comissão envia para o Executivo. Sim. Né? Até agora eles vão deliberar lá alguma coisa e vai retornar uma resposta. Eu espero que seja positiva a resposta. Sim. Né? Porque eu imagino assim, ó, apesar de hoje eu estar dentro do Sindicato da Saúde, eu sempre trabalhei na iniciativa privada e sempre fui ligado às direções ou o patronal em si. Sim. Então eu consigo ver o lado do trabalhador e consigo ver o lado patronal. Sim. Eu entendo toda a história que tem dentro da parte financeira de uma empresa privada. Sim. Tá? Sim. Mas também tem muitas empresas privadas que ganharam dinheiro há muitos anos. Sim. E R$3.000 para valorizar um profissional que estudou, que é competente e está ali para isso, também não é assim um salário astronômico. E outra questão que eu acho que é importante a gente destacar, que Novo Hamburgo ele vem se transformando num pool, né, de empresas da área de saúde. E muitas empresas privadas estão aqui estabelecidas. A gente tem hoje um hospital que não deve nada a um hospital de Porto Alegre, um hospital da Unimed, tem o Dr. Clean, ou seja, essas instituições elas estão vindo aqui e vão absorver profissionais. Muitos podem até sair da área do serviço público em função de nova oferta. Então, também é importante ter esse olhar, porque essas empresas estão investindo aqui em Novo Hamburgo, e se estabelecem em Novo Hamburgo, elas com certeza vão pagar, porque elas vão ter esse recurso. Elas estão buscando isso. E o município, como fica? Vai ficar para trás? Essa é uma questão também que a gente tem que pensar, né? Você acha o número de 2.000, de 2.000 são 60%. E essas empresas que estão aqui se estabelecendo? O Hospital da Unimed, referência para a região. Uma coisa que a sociedade às vezes critica, o cara é concursado, o cara é isso, o cara é aquilo. Só que é o seguinte, a pandemia, como ultimamente, até esse é um outro ponto que a gente vai tocar mais adiante aí, sobre os processos seletivos simplificados, que são os PSS, das pessoas contratadas de 1 a 2 anos, muitos saíram fora na pandemia. Não tinha um vínculo com a empresa. E isso a própria fundação sentiu. Sim. Né? Então, assim, antes de estourar a pandemia, esses contratos seriam temporários, as pessoas eles mesmos, por medo ou por não se adaptar à realidade, saíram fora. Daí tinha uma rotatividade muito grande. E quem abraçou mesmo foi os concursados. Sim. Né? Eu sei que todo mundo precisa trabalhar, não estou aqui falando mal dos processos seletivos, mas a gente tem que dizer o que aconteceu, dos fatos que aconteceram. Sim. Como também teve empresas de iniciativa privada fortes na região aqui,
que simplesmente os planos de saúde ou os atendimentos não incorporavam pandemia e apareciam ambulâncias lá particulares com o familiar assinando a responsabilidade e entregando para o SUS. Sim. Isso também aconteceu. Ou seja, vocês receberam, além de perder mão de obra, receberam pessoas Recebemos pessoal do SUS e da iniciativa privada. Aí foi que as pessoas ou deveriam ter olhado diferente para o SUS. Porque se não fosse o SUS na pandemia, muita coisa tinha acontecido para pior aí. Sim. E como a gente vai lidar com isso, né? Por exemplo, essa questão hoje falando sobre, retomando essa questão da iniciativa privada, como é que hoje o sindicato está vendo esse crescimento, né? E tendo o Novo Hamburgo como esse novo... um polo de saúde, vamos dizer né? assim. Isso. Tem muita gente querendo investir, tem aí hospitais regionais, que o pessoal já falou, tem universidades aí que a maioria começou a vir. Sim, temos até os cursos agora. Cursos da medicina, mas até eu digo curso veterinário também. Ou seja, também que a gente está crescendo até na medicina veterinária. Ou seja, a coisa tem se mostrado bem positiva, né, para a nossa região. Não, a ideia em si do piso, da valorização, é para te ter um norte. Mas agora eu vou abrir assim uma visão que eu tenho do piso. Tá? Eu tenho e alguns outros juristas aí que trabalham também têm uma visão do piso. Do piso, que é o base. Ou seja, a gente não está falando de teto, a gente está falando de base, mínimo. Piso. Sim. Isso futuramente pode acarretar outro problema. Porque assim, tem municípios que se não se amarrar com o sindicato na parte do acordo coletivo, a lei não diz do reajuste do piso. Ela te dá o piso. E tu pode trabalhar 10 anos e a lei não ser reajustada e o teu piso vai ficar defasado. Sim. Tem esse outro problema mais pra frente. Sim. Isso que a gente nem chegou lá, a gente só quer o piso. A gente primeiro quer garantir uma coisa para depois se preocupar com outra. Sim. Né? Mas o piso ali é uma coisa meio que determinante para algum dos lados. Porque eu posso te dizer assim, não, eu estou te pagando o piso. Tá tudo certo. Daqui a 10 anos... Daqui a 10 anos, não, eu estou te pagando o piso. Está aqui na lei, está aqui, está o piso. Né? Então isso tem que ser bem construído para assim, ó, anualmente ser reajustado. Eu não digo reajustado realmente, porque nunca foi reajustado realmente, mas ao menos acompanhar a inflação. Ou o NPC, ou algum indicador que acompanhe... É a recomposição salarial. É a recomposição salarial, só que a gente não conseguiu nem a reposição em 2022, tivemos que entrar na justiça. Sim. Né? Essa é uma parte que eu queria até abrir, porque eu sei que vai ter colegas nossos aí assistindo. Como eu te falei antes do parecer favorável, abrindo o leque, mas falando em valorização do servidor, ou valorização do pessoal da saúde, a gente teve aqui na Câmara o ano passado, inclusive nós estávamos junto com os professores, estava toda a área que vem da mesma fonte pagadora, que é a Prefeitura de Novo Hamburgo. Inclusive nós, né? Somos inclusive, também. E a gente estava brigando, no final a gente chegou num cálculo que a gente estava brigando por 4,11%. Para nós passar a régua e atingir ao menos 15% de reajuste. Que era o reajuste de 3 anos, né? Que era o reajuste dos 3 anos. Sim. A gente recebeu 10,89 e no outro dia veio o NPC de um ano, mais de 12%. Isso aí. Ou seja, em 3 anos a gente já saiu perdendo. Aí vem a parte de ser seletista e a parte de ser estatutário. Nós entendemos como seletista que a gente tinha que seguir a CLT. O estatutário teve que abraçar o que o município passou. A gente entrou na Justiça Trabalhista. Como seletista. Como seletista. Passamos por todos esses processos que eu disse que o Executivo ainda falou 2 vezes a mesma coisa do IPTU, nós já estávamos o ano inteiro conversando aí. E até para dar já um parecer para quem está assistindo. Norte. A gente recebeu um parecer favorável que do Ministério complementa do Trabalho, que complementa ainda mais 7,59. Mas o parecer pode ser a mais ou pode ser um pouco a menos, vai depender do julgamento depois. Aqueles 10,89 lá de trás do ano passado vai se refletir num valor... vai se refletir próximo do que a gente queria. Só que daí para te ver, quando o sindicato, ou quando a gente vem na Câmara, a gente não quer assim, como é que eu vou dizer, ser melhor ou pior do que alguém. A gente veio dar uma solução. Os 4,11 a gente ia assinar o acordo e ia morrer. Como a gente não recebeu os 4,11 e achou que a gente merecia,
Sim, porque que estava era lá, justo, sim, tava lá no NPC, a gente Sim. é regido pelo NPC, a gente entrou na justiça. Pois agora a gente vai ganhar os 4 com 11 mais 3 e pouco, quase Sim. o dobro. Que bom para vocês. Só que daí o Nós ficamos pra discurso trás. agora eu quero ver. Como a gente recebeu a conversa sempre do executivo que os pagamentos eram lineares, se dá para um, tem que dar para todos, a gente recebendo essa sentença, o estatutário vai ter que correr atrás também. Não, entendi. Entendeu? Sim. Porque a gente, desde o início, desde a primeira fala lá no, acho que foi no 9º andar, na Procuradoria, lá, a gente foi recebido lá, Sim. tanto pelo jurídico quanto pelo secretário da Fazenda, a gente explicou, olha, a gente tem um detalhe diferente, a gente é seletista, né, a gente segue uma legislação paralela, Sim. e não foi dado ouvido pra gente, tudo bem, a gente continuou e deixamos a justiça decidir por isso. Sim. Ângelo, tem agora, falando em questão de reajuste, a gente está aí às portas de mais um dissídio, ou seja, de mais um reajuste, tanto para seletistas quanto para estatutários pagos pelo erário público aqui de Novo Hamburgo. Ou seja, essa discussão já começou há um ano. A gente já está aqui de novo. Ou seja, vamos ter mais um problema à frente. Porque a gente não sabe ainda qual índice vai ser apresentado, mas a database é em abril. É em abril. O NPC, se a gente pegar, já passou acho que dos 5,50 estava um mês ou dois atrás. Mas esse mês de março a gente vai ter o impacto do aumento das alíquotas, né? Também. Porque aumentou a gasolina, porque o ICMS foi... Também aumentou. Estão pensando em aumentar mais ainda? Então isso vai impactar logo à frente, né? Então a gente vai ter um mês de março com uma inflação maior que os 12 meses, que é o período que é usado como referência, vai dar um impacto em abril. Ou seja, vai se começar de novo uma discussão. Vocês ainda não ganham o piso, vocês estão então aguardando um parecer da justiça, ou parecer não. A sentença está na mão da juíza. Tá na mão da juíza. A sentença para dar o pagamento e vamos lá, mais um índice pela frente. Há um crescimento da arrecadação, mas as conversas elas ficam com relação à prefeitura ficam num campo só judiciário, não estão conversando, por exemplo, a comissão recebe vocês, trata desse assunto, leva para a prefeitura, mas por enquanto as conversas estão só nas esferas jurídicas. Por que eu digo que o jurídico demora? É mais silencioso, demora, as pessoas acham que ninguém está fazendo nada, mas as coisas estão transitando na justiça. Porque é difícil sentar contigo e negociar se tu está dando a mesma justificativa há 1 ano, 2 anos, a mesma justificativa sempre. Sim. Essa justificativa a gente já sabe, ele quer saber o que tu vai fazer de diferente. Sim. Não é? Sim. O que tu vai fazer de diferente? Sim. Daí não existe, nós vamos ficar agora aqui com uma mesa de negociação aberta. Tá, mas não se decide nada, ela só fica aberta e a gente senta para conversar as mesmas coisas. Sim, né? Sem uma solução. Sem uma solução. Sim. Eu até entendo a iniciativa privada, muitas vezes, quando critica o órgão público, né? Eu sei que o órgão público tem toda uma responsabilidade, porque a gente tem que ver o seguinte, se a gente quer que exista o sistema público, a gente tem que valorizar ele. Primeira coisa. Né? Ou nós vamos deixar tudo para a iniciativa privada, ou nós vamos ter que se entender nesse meio. Eu sei que dentro de um órgão público, que a gente está falando aí, muitas vezes o gestor pega, vamos fazer impostos, taxa, alguma coisa. Sim. Eu sei que a iniciativa privada ela vai ter que vender, ela vai ter que produzir, ela vai ter que pagar aluguel se paga, funcionário, vai ter que pagar matéria-prima, ela precisa sair à rua para conseguir o retorno. Sim. Já o órgão público é criticado por causa disso, porque ele pega, aumenta algumas coisas aqui, cobra dali e não está produzindo. E não, na verdade, a produção não tá dele seria um serviço. Né, às vezes, né? Então está cortando a própria carne, né? O produto do órgão público seria o serviço para a população. Se a população visse o retorno, sim, ela não ia se importar. Sim. Né? Mas ela tem que sentir esse retorno. Tu não pode andar em pleno centro e o mato batendo na cintura. Sim. Mas é calçada. Mas é público. Sim. Tchê. Praças. Então vai lá, aciona o proprietário para o proprietário cortar. Sim. Né? O que não pode é o cidadão passar no meio do matagal. Sim. Vamos retomar, senão a gente vai começar a falar de muita coisa. Não, tem problema. A Câmara, né, vai desonerar, tem um projeto que está entrando na Câmara dos Deputados federais, né, que
vai desonerar a folha de pagamento da rede privada. Justamente com o objetivo, tu falaste da preocupação do ente privado com relação ao pagamento do piso. Ou seja, esses projetos de desoneração para a folha de pagamento do ente privado já está sendo discutido. Né? Tu tem alguma informação a respeito disso? Tem alguma ciência desse projeto? Não, eu li também, eu acho que a mesma coisa que tu leu eu também li, só que, na minha visão, né, tu vê, já foram feitos vários tipos de programas, de projetos, não sei quem é que cria esses projetos, né, mas a efetividade disso na ponta. Não foi feito em 2017 a reforma trabalhista, que todo mundo queria, a reforma trabalhista? Que ia trazer empregos? Que ia trazer empregos. Que ia mudar a nossa... Que ia mudar tudo, tu podia contratar por 2 horas e pagar. Ninguém está fazendo, por quê? Porque não tem um sistema assim... E não trouxe o resultado que se esperava, Não, né? não trouxe. Não trouxe. Então, assim, muitas vezes parte de um projeto, de um programa que no papel funciona, que é uma beleza. Na prática, não. O que são essas desonerações? Não adianta o governo te dar um apoio com uma mão e te tirar com a outra. Sim. Entendeu? Sim. O que é isso aí? Sim. Como vários, então nós já devia estar super bem no país, porque foi feita a reforma trabalhista, mexeram lá na Previdência. Na Previdência. Pô, fizeram todas as reformas que disse que ia resolver e não resolveu. Sim. Continuamos com o nível de desemprego alto. Claro, não a gente resolveu. Aí depois veio né, a gente fala, eu posso usar o termo desculpa mesmo. Porque daí a desculpa da pandemia, agora a desculpa da crise mundial. Quer dizer, sempre tem uma desculpa. Mas o que foi feito lá atrás? Não era para aguentar? É. Não era para segurar o rojão? Então, as reformas trabalhistas, reformas previdenciárias, todas as... Agora se fala na reforma fiscal, quer dizer, tudo reforma. Mas cadê o resultado dessa reforma? Quando é que a gente vai poder se mudar para essa casa boa? Porque né? Com assim, tanta reforma e a gente ainda está... Na teoria está tudo funcionando. E a gente ainda tem um casebre para morar. Por favor, né? A gente também... É complicado. Não dá para começar a citar nomes do governo, assim, mas tudo muito... Mas independente de ideologia, de bandeira, de cores, né? São um problema que atinge todos, né? É que, na verdade, quem faz a política é o ser humano, né? Sim. Daí siglas, às vezes tu quer massacrar uma sigla A, uma sigla B, mas na verdade tem uma pessoa lá. Sim. Eu queria entrar nesse ponto agora, tu falaste políticas são pessoas. Tu hoje está fora desse meio político, partidário, né? Sim. Tu escolheste por quê? Porque tu permanece no sindicato. Permanece todo mundo acha que eu tô no sindicato e o cara é da esquerda, o cara é da direita. Não, a gente quer a ajuda de todos. Sim. Entendeu? Para conseguir um bem comum. Não vou entrar em detalhes, mas até os partidos que tu te candidatas, quem souber e for pesquisar vai ver que não tem nada a ver com a esquerda, né? Então, a gente quer uma ajuda mútua. Se eu me comprometi a representar uma classe, tu não pode estar dizendo, não vou com aquele porque eu não gosto, porque não é da minha linha. Tu vai ter que pedir ajuda para quem tu precisar, porque tu está representando aquele grupo. Sim. E tem gente que não entende, tem gente que quer botar tudo num quadradinho e dizer, não, tu é daqui, tu é dali. Né? Não tem nada a ver. Sim. A gente convive aqui diariamente, a gente sabe disso. A gente conhece, a gente entende que política é feita de conversa. Né? Por isso que existe um parlamento onde as pessoas falam, e que bom que a gente vive uma democracia para poder dialogar. E aí tu saíste justamente para poder transitar melhor ou um período de reflexão também? Na verdade, para transitar melhor e um período de reflexão, os dois juntos. Os dois juntos. Sim. Porque assim, às vezes a pessoa busca contatos, diz, não, mas tu tá lá com o outro. Tu tá ligado com fulano, tu tá ligado com ciclano. Então assim, eu não tô ligado com ninguém. Eu quero ver o que a gente pode fazer para ajudar os funcionários da saúde. Sim. E que isso, de certa forma, até é um preconceito, né? Eu não queria dizer essa palavra, porque daí tu fala em preconceito, tem várias coisas, mas assim, tu tem preconceito. É um preconceito. Tu vai em rede social, tu comendo uma coisa, sindicalista. Sim. Tá, mas o que é sindicalista para ti? Sim. O que é? Sim. O que é sindicalista para ti? Eu vejo o sindicato como um grande setor jurídico para atender as necessidades trabalhistas daquele funcionário. Porque se tu só criticar e dizer, o cara é sindicalista, quer dizer que todo advogado trabalhista é de esquerda? Exato. Pô, ele defende os trabalhadores? Eu vou te fazer uma pergunta. Onde é que está o país com o maior sindicato do planeta? Sabes disso? O país que mais tem sindicatos, os mais fortes do planeta. Eu acredito que não seja no Brasil. Não é. Não é no Brasil. É os Estados Unidos.
Aí é a do gente jeito fala, que é. e aí, a primeira economia do mundo é o país que mais tem sindicatos. Mas tu assistir filme agora, tu me falou um negócio interessante. Tu já viu aqueles filmes que tem, às vezes, tem vários tipos de segmentos, e os caras chamam de sindicato? O sindicato. Tanto é que quando dá as eleições, eu já assisti vários filmes de eleições que muita gente já fez nos Estados Unidos. Sim. Tu vê, eles vão numa comunidade, o sindicato lá reúne o pessoal para votar no candidato tal, reúne o sindicato para votar no... Mas lá tem essa cultura. Sim. Não, aí eu te pergunto, o problema são os sindicatos? Não são. Não são, né? Não são. Então a gente também tem que contextualizar, porque muitas vezes se te fala assim, a gente quer a mesma qualidade de vida do americano, a gente quer o American Way of Life, não, o jeito... Vou falar inglês, vou me mudar do Brasil. Eu quero viver do jeito dos americanos, mas só um pouquinho, como é que funciona a sociedade americana? A gente fala aqui, a gente vê isso, questão de preconceito com relação aos sindicatos. Independente também, tem sindicatos patronais e sindicatos que representam a categoria dos profissionais, dos trabalhadores. E os Estados Unidos, a gente vê a força do sindicato lá. Então, por que aqui, lá se respeita o jeito americano de fazer as coisas e não, aqui no Brasil a gente tem sempre um viés, uma coisa torta, onde não se pode discutir as coisas. Que entra a parte do preconceito. Agora tu falou uma coisa ali de sindicato patronal. Esse imbróglio jurídico todo que está aqui posto do piso se originou muito também pelos patronais. Sim, que foram pelas lá, confederações, federações. Que foram lá brigar porque não tem... Tem uns que tem, eu entendo que tem uns que não tem recurso para pagar. Sim. Né? Só que daí volta aquilo que a gente comentou antes. Então, por que tu insiste na profissionalização? Por que tu insiste que as pessoas estudam? Por que tu insiste que tu tem que melhorar se tu não quer remunerar? Sim. Por que tu quer ter bons profissionais no Porque teu tu quadro? quer ter bom e pagar ruim. Entendeu? Sim. É que nem tu ir num restaurante. Sim. Tem aí comida R$ 9,90. Sim. Mas é aquela comida. Entendeu? Tu tem que saber o que tu quer. Tem que ter bastante sal de fruta para lugares. Aquela comida. Tu até pode comer, mas tem que levar um sal de fruta extra. Não quero também dizer, daqui a pouco alguém tem uma comida super boa, R$ 9,90, que eu conheço o lugar, né? Às vezes não tem carne, né? Às vezes é uma proposta vegetariana, que aí dá para ter um valor um pouco mais baixo. Mas em alguns outros lugares tem... Tu quer algo bom, mas quer pagar por algo ruim, tu nunca vai fechar essa conta. Sim. Nunca vai fechar. Sim. E quais são os próximos passos de vocês como sindicato para dar continuidade à luta pelo piso da categoria? Nós demos um prazo para nós mesmos, assim, até para depois falar com a comissão de novo, de 10, 15, no máximo 20 dias para ver, para nós não estar assim batendo todo dia aqui na porta. O programa tem do ar hoje. Hoje é dia 17 de março, ou seja, está indo hoje. A gente está falando... Acho que quarta-feira que vem eu já vou procurar casa aqui para ver se já tem alguma resposta ou não. Perfeito, ou seja, a gente está falando até final do mês de março, mais ou menos. Porque a conversa que a gente teve foi na semana passada com a comissão. Então já se passou 7 dias, daqui a pouco vai se passar mais 7, já deu uns 15 dias aí para nós ver o que está acontecendo. Sim. E eu até entendo assim que os vereadores podiam fazer uma mobilização, porque eles têm como influenciar, né? Ou conversar, explicar. Por que Novo Hamburgo, que é um município aí que tem mais de 250 mil habitantes, uma arrecadação que teve recorde aí, que foi divulgado em todas as mídias, não está pagando. Sendo que essa espera do federal, como eu falei no início, ela é complementar. Sim. Não vem 100%. Sim. Tem municípios aqui com 20 mil habitantes, né? Alto Araguaia, no Mato Grosso, pagou. Sim. Falasse em Navegantes aqui, também, Navegantes foi a última, dia 10 agora, da semana passada, Navegantes tem 80 mil habitantes e o prefeito de lá fez uma lei municipal para o piso. Sim. E na nossa região, no nosso entorno, como é que está a situação? Por exemplo, Campo Bom, Ivoti, São Leopoldo tem, mas São Leopoldo não foi assim o prefeito, né? Diretamente o município. O que aconteceu em São Leopoldo? Que tem gente que já me falou, São Leopoldo está pagando. Portão foi. Né? São Leopoldo não, porque São Portão Leopoldo... já está pagando? Sim. Já está pagando Já está pagando. A última informação que eu tive num grupo aqui da enfermagem, Portão está pagando. No município nosso, do lado. Sim. Tá? São Leopoldo é uma terceirizada. Então, assim, quando tu faz um edital de chamamento para chamar a empresa para vir, os valores já estão lá.
Então, se a tua empresa se candidatou para prestar o serviço, tu já está pagando. Entre aspas, tu está pagando. Sim. Mas não é o município, é a empresa que assumiu a saúde. Sim, e foi casualmente, essa chamada foi bem no período que já estava vigente a emenda constitucional. Isso. Daí a licitação já veio com os valores. O valor certo. Interessante. Se eu não me engano, foi aplicado aqui na UPA da Charlau. Sim. Então, São Leopoldo, Portão... Estância nada ainda? Não, Estância nada. É que tem lugares que também não tem tantos profissionais da área de saúde, né? Porque acaba havendo uma procura mais em Novo Hamburgo mesmo, porque... Eu não sei se é em todos, mas tipo assim, pro enfermeiro, né? O salário do enfermeiro já é próximo. Tem lugares que paga até um pouco mais que o piso. Sim. Até para manter o profissional, para fazer a contenção. Para o técnico, para o auxiliar, isso seria excelente. Sim. Entendeu? Porque tem enfermeiros que já estão nessa casa dos 4 mil e pouco ali. Sim. Também até não sei se isso não vai prejudicar eles futuramente. Porque vão puxar para trás? Porque tem gente que pode dizer, não, vou te pagar só o piso. Mas daí é da valorização da empresa para cada um, né? Exato. Daí então eu vou para uma outra empresa que me valorize. Sim. E depois do jeito como ele é contratado, se for para um serviço público, como um concurso público, aí tem que cumprir o que está no edital, né? Então, não é o... conforme tu vai falando, eu tenho muita coisa... Mas fale, então, fica fala disponível. Em concurso público. Sim. De uns 10 anos para cá, eu sou muito defensor do concurso público. Né? Sim, eu já ouvi várias vezes. Eu sou muito defensor pelo seguinte, vamos pegar um edital, te pede várias qualificações e tu entra no concurso, né? Pelos teus méritos. Sim. Tu estudou, tu passou horas a fio, tanto é que a gente quer que as pessoas estudem, mas se as pessoas estudam muito e passam num concurso, parece que já não presta mais. É interessante isso, né? Verdade. Tu tem que ver o que tu quer da sociedade. Não, tu estudou, tu passou, e ali existe um plano de carreira, que conforme tu vai fazendo uma especialização, um mestrado, um doutorado, um estágio aqui e ali, tu vai ganhando algumas remunerações. Isso é um plano de carreira. Sim. Na iniciativa privada, o teu plano de carreira é tu mesmo que faz, tu que tem que crescer, né? Sim. Ou se tu não cresce nessa empresa, tu cresce numa outra. Só que tu já imaginou o cara que trabalha na produção. Eu que trabalhei já na parte de qualidade de metalúrgica e de injetados aí para calçado. O cara faz um curso de direito ou de engenharia de produção. O cara que é o dono às vezes nem tem contato com aquele ali. E o gerente já vai ficar com a pulga atrás da orelha porque o cara já está fazendo engenharia de produção. Opa, já quer tomar meu lugar? Sim. Né? Ou o cara abraça e faz esse funcionário crescer, ou esse funcionário com um pouco vai ser descartado. Sim. Né? Então, assim, tu quer falar do serviço público, mas a iniciativa privada só vai ter um diretor, um gerente, né? Existem filas, porque gente boa tem em vários lugares, a gente não pode dizer que todo mundo é ruim. Gente qualificada e boa existe muito, mas só tem uma vaga. Sim. Já no órgão público, tu tem 1, 2, 10, 50 vagas e tu pode crescer internamente, né? Se isso aí tivesse, então, um programa dentro da tua empresa, não, a mulher é recepcionista, mas o sonho dela é ser vendedora. Daqui a pouco ela faz lá uma especialização em marketing, faz alguma coisa, encosta ela lá no comercial, faz ela querer, não, tu vai ficar aí de recepcionista a vida inteira. Não, mas eu quero crescer. Não, é isso que estão vendendo aí na sociedade, eu quero estudar, eu quero crescer. Ah, não, daí só se for em outra empresa que tu vai crescer. Aqui não. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que ver. Sim, contrabalançar, né? Contrabalançar. Por que muita gente procura? Ah, mas o salário do concurso é não sei quanto. Sim, mas olha os requisitos que estão pedindo. Sim. Olha os requisitos. Sim. Tu tem que ter isso, tu tem que estudar e tu tem que passar ainda. Sim. Então, eu sou bem defensor da parte de concurso. Sim. E de formação, né? Formação continuada. De formação continuada, porque a gente não se esgota, né? O estudo, ele não esgota. A gente está sempre melhorando, aprendendo, assimilando e aplicando o conhecimento que tu acaba adquirindo no passar dos anos. E só para dar um entendimento, né? A favor do concurso é a favor daquele cara que estudou, que se dedicou e foi. Eu não estou dizendo que tudo tem que estar na estatal, não é isso? Não claro, é isso. Não. Uma coisa é iniciativa privada, livre. Sim. Porque assim, a gente diz, o sol nasceu para todos, vamos lá, empreendedor, não sei o quê. Pá. Sim. Mas daí tu não compra o produto dele, tu não deixa ele avançar.
Ou o cara cria uma coisa, no outro dia uma outra já copiou. Sim. O cara demorou 10 anos para desenvolver um troço, no outro dia já está sendo vendido aí em tudo que é canto. É verdade, isso é um processo. Eu queria entrar num outro assunto, aí com a visão tua do sindicato. Não sei se tu pode falar a respeito da questão da oncologia. Nós tivemos essa semana lá no Hospital de Gramado, com a CODIR, Comissão de Direitos Humanos, e isso tem matéria no nosso site, mais uma vistoria normal, né? E foi apresentado várias situações. Não cabe a mim falar sobre elas, né? Mas o que eu tinha que escrever está escrito na matéria. Mas vocês como é que enxergam essa questão aí? O Hospital Bom Jesus tem dado boa resposta, mas tem a questão do transporte, que os pacientes saem dessa região, de Dois Irmãos, Ivoti, Campo Bom, Novo Hamburgo e Estância Velha, vão para fazer o tratamento oncológico lá no Hospital Bom Jesus. O sindicato tem enxergado essa situação? Vocês têm alguma coisa a se manifestar a respeito desse transporte, desse tratamento que é feito em Taquara e não em Novo Hamburgo, que era antigamente o polo de tratamento? Na verdade, o sindicato só acompanha, né? Porque o sindicato não tem poder de polícia ou algo para intervir em alguma coisa que é gestão da empresa. E Sim. até é um assunto bem delicado, porque quando tu fala de oncologia, hoje em dia os estudos, os artigos que trazem aí, tipo assim, falando bem abertamente, é a melhor morte, né? Tu tem que tratar o paciente, tem uns que podem se recuperar, tem uns que vão durar um pouco mais, né? Sim. Mas é assim como tu vai tratar a parte emocional tanto do familiar quanto do próprio paciente, né? Tem gente que já tem um caminho, Sim. Então é como tu vai deixar isso melhor para ele. Sim. E para os familiares que estão ao redor. Então assim, como sindicato a gente não tem como intervir porque a gente trata da legislação trabalhista para o empregado, entendeu? A gente não se envolve muito na sociedade em si. Sim. Se envolve com outras atividades, né? Sim. De projeto social, esse tipo de coisa. Inclusive aí tu acompanha um dos projetos sociais. Sim. Aí, Sim, né? Sim. A gente pode falar também a gente também acompanha um projeto social aí. Claro, mas é melhor não falar. Mas é melhor não misturar os assuntos. Mas a gente vai ter momento para falar sobre eles. Vamos ter outra então, oportunidade assim, aqui. É um tema delicado, porque muitas vezes tu procura uma ajuda e a pessoa já está tomada, né? Sim. Tu já sabe onde é que vai dar Sim. aquele diagnóstico. Sim. Só quer tratar porque é o teu pai, é a tua mãe, é teu filho ainda. Sim. Né? Quem viveu isso sabe bem, né? No meu caso, né? Perdi meu pai. Mas existem muitos estudos já, inclusive foi no Colégio La Salle, em Canoas. Tive a oportunidade em 2017, 2018 fazer um mestrado em saúde lá. Então tinha um professor lá, um doutor, ele tinha bastante linha nessa aí, que o pessoal já está estudando assim, a melhor morte, tu ter aquele final de vida mais... Com apoio psicológico, tanto do emocional. Familiar quanto do paciente. Sim, sim. Ângelo, devido ao tempo, né? A gente tem que liberar o estúdio, já vejo olhares dos colegas, porque tem gravação na sequência. Eu queria que tu pontuasse, então, agora, faça as tuas considerações finais. Na verdade, deixar bem livre para ti, alguma coisa que nós não tenhamos abordado nesse período de tempo, que tu fiques aí à vontade para falar. Sim. Posso falar naquela câmera também para quem está assistindo a gente. Isso. Novo Hamburgo, né? Há 12 anos para 13 que eu já estou na área da saúde, a gente vê assim, independente da gestão, né? Como Novo Hamburgo critica a saúde. Às vezes por vários motivos. Esses dias ainda teve aí o SAMU sucateado, né? Estrutura hospitalar, estrutura de UPA, mas os funcionários eles têm que ter um olhar de valorização e ajuda da comunidade. Se a comunidade não abraçar os funcionários, inclusive a saúde, a gente vai estar sempre tendo um contraponto um contra o outro, né? Em vez de ir para o mesmo caminho, estamos indo para caminhos diferentes. Porque a gente sabe também que dentro da saúde, os profissionais que eram chamados de heróis na pandemia, hoje estão sendo quase chamados de vilões. Inclusive por uma manifestação que a gente fez semana passada. Então eu quero pedir também o apoio da comunidade que possa entender, né,
Eu sei que muitos entendem, mas sempre tem alguém que tem que falar alguma coisa que não é o momento certo, que abrace a causa do pessoal da saúde, né? Que lute junto e que sejam valorizados. Porque assim, é proporcional, né? Eu não digo que o pessoal não faça o seu melhor, mas tu tendo um profissional valorizado, ele vai render muito mais. Até a empresa deveria pensar assim, um profissional valorizado vai ter muito menos coisas para reclamar, né, do que um que não está sendo e ainda está sendo desvalorizado. Então, pedir ajuda da comunidade que abrace a causa da saúde, ao menos em Novo Hamburgo. Perfeito. E o programa de hoje se encerra por aqui. Agradecemos a gentileza pela participação do diretor do Sindicato da Saúde de Novo Hamburgo e região, Ângelo Lousada. E o programa é reprisado às terças e quintas-feiras em nossa programação. Você pode também acompanhar a TV Câmara em canal próprio no YouTube e no Facebook. Até mais!